Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez começando o dia na casa do Senhor. João, capítulo 4, um tema muito conhecido, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e eu sei que nessa manhã Ele falará poderosamente aos nossos corações. Eu vou começar a leitura que diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Isto era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que jorre para a vida eterna. Podeis assentar. Glória a Deus por esta palavra. E meditando nessa manhã, nessa palavra, acordei, estava ouvindo uma outra mensagem, mas no meu coração, porque a gente que gosta da palavra do Senhor, enquanto a gente está ouvindo uma coisa, a cabeça da gente já leva a gente para outra. E eu estava ouvindo sobre João na ilha de Patmos, não tinha nada a ver. Mas eu me lembrei dessa mulher. Em dado momento, alguma coisa que o pastor disse, que eu estava ouvindo, eu me lembrei dessa mulher. E hoje, quando Moisésinho, não, como é que é o Davizinho, né? Chegou ali e disse: o pastor falou que você vai pregar. E eu disse: Senhor, essa palavra foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então me dá algo novo agora, porque eu sei que o Senhor nunca despede o teu povo vazio. E o Senhor colocou algo no meu coração. Ele disse para aquela mulher assim: eu não vou entrar na história dessa mulher hoje, porque ela é conhecida de trás para frente. Hoje eu quero falar dessa água. Porque ele disse para aquela mulher assim: se tu beber da água que eu te der. A água era ele mesmo, por isso que ele disse: se tu conhecera, né, quem fala contigo, tu é que pedirias água. E um dia eu e você, e nessa manhã eu quero te levar à lembrança do maior presente que você já ganhou na sua vida, do dia mais importante, mais especial do que o dia do teu casamento, do que o dia do nascimento do teu primeiro filho ou dos demais, do que o dia que tu comprou a tua primeira casa ou o teu primeiro carro, do que o dia do teu primeiro emprego, do que o teu primeiro dia na faculdade. Hoje eu quero que você traga à memória o dia que você bebeu dessa água. Oh, irmãos, quando eu era mais novinha, faz muito tempo não, a gente cantava um corinho aqui, o Daniel lembra, que dizia assim, o irmão Daniel, né? Foi numa segunda, lembra? Que ele me tocou. E toda vez que cantava esse hino, me trazia à memória o dia que eu encontrei ele. E vai falando todos os dias da semana, na época, né? A hora que falava segunda, né, Hilda? Os da segunda levantavam. A hora que falava terça, os da terça levantavam. Que dia foi que ele te encontrou? Quando a gente trazia o irmão Zé Martins para a igreja, ele disse assim: irmã Manuela,
Eu encontrei Jesus sentado na minha cama lendo a Bíblia. E eu aceitei Ele lá, depois que eu fui na igreja. Então foi na cama dele, na beirinha da cama, que ele bebeu dessa água pela primeira vez. E você? Talvez você chegou aqui hoje tão aborrecido com tanta coisa, que você já esqueceu que o mais importante já aconteceu na tua vida. Um dia você recebeu essa água viva que matou a sede, que nenhuma coisa deste mundo é capaz de matar. Talvez foi numa segunda, talvez foi numa terça, talvez foi numa quarta, talvez foi de manhã, foi de tarde, foi de noite, eu não sei, mas você sabe. E talvez ao longo dessa caminhada você tenha olhado só para os espinhos e se esqueceu que você já tem a fonte de água viva, que você está padecendo não sei por quê, porque você já tem aquele que quem beber dele nunca mais terá sede. Trouxe a memória o dia? Já mudou a sua perspectiva para esse domingo? Porque é impossível lembrar a situação que nós nos encontrávamos, o dia que nós recebemos essa água viva e não alegrar o nosso coração. Independente se você é filho de crente como eu, mas um dia eu tomei a decisão e disse, eu quero beber desta água. Eu não quero mais só conhecê-lo por ouvir falar. Hoje eu quero experimentar, eu quero sentir em mim. E fui caminhando com Cristo. E a primeira coisa que essa água faz, ela nos limpa. Quando você bebe dessa água, o dia que eu e você levanta a mão e aceita Jesus, essa água entra em nós através da sua palavra, do seu Espírito Santo que vai nos convencendo do pecado, do juízo, da morte. E essa água vai tirando de nós todo o pecado, toda a impureza, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E por isso mesmo João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o dia que eu e você bebeu essa água, ela tirou toda a imundície que tinha dentro de nós. Você era indigno, eu também era indigno. Nós não merecíamos estar aqui, porque até aquilo que as pessoas não sabem a nosso respeito, Ele sabia e Ele sabe. E mesmo assim, Ele aceitou-nos, porque é Ele que nos aceitou. Nos limpou, tem nos limpado a cada dia, porque como eu disse para os meninos sexta-feira na escola dominical, é um processo contínuo, o processo de santificação. Só vai encerrar o dia que nós morrermos ou o dia que nós formos arrebatados. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos, né? O Charles Spurgeon diz que é como uma barba. Ou Martinho Lutero, não lembro agora. Todo dia tem que ser feita. O pecado é a mesma coisa. Todo dia tem que ser cortado, tem que ser tirado de nós. Porque enquanto nós estamos aqui, nós somos homens e mulheres pecadores, sujeitos a todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Então, todo dia, como que eu me limpo? Com essa água viva. Todo dia, eu e você tem acesso a essa fonte. E pode dizer, Senhor, como as irmãs do vocal cantaram, tira de mim todo orgulho, me limpa, Senhor. Que tudo que não presta, que tudo que não te agrada, seja lavado de mim nesta manhã. E Ele está aqui para te limpar. Ele está aqui para te fazer uma nova criatura, para te fazer novo. Para tirar de ti tudo que tem impedido um agir maior dele na tua vida. Porque às vezes a gente reclama que não recebe mais de Deus, mas para algo entrar, algo tem que sair. Para pôr mais água nesse copo, eu preciso consumir a água que tem. Então muitas das vezes você quer mais de Deus, mas ainda tem muito do mundo dentro de você. Então nesta manhã o Senhor quer nos limpar. O Senhor quer tirar de nós as coisas deste mundo e colocar em nós as coisas do seu reino, aquilo que não perece, aquilo que a ferrugem não consome, aquilo que o ladrão não rouba e não mina. Então essa manhã é manhã de limpeza na nossa vida, porque como eu disse, é um processo contínuo. O que mais que essa água faz? Essa água nos dá uma nova vida. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, agora trabalha, agora tem as coisas pelo seu próprio esforço.
Aquele que tinha 2, 3 mulheres, agora preza e vela pela sua família. Aquele que vivia uma vida de crime, de desonestidade, agora ele preza por viver uma vida de caráter íntegro. Ele nos dá uma nova vida. Ele escreve uma nova história para nós. Quantos olharam para você no passado e diziam assim, isso aí não vai virar nada? Ou por causa da vida devassa que eu e você vivia, ou até mesmo por causa de uma enfermidade. Nós já ouvimos neste altar testemunhos de pessoas que o médico disse assim, você, mãe, vai ter que cuidar dessa pessoa o resto da vida, ele vai ser totalmente dependente, ele nunca vai ser ninguém. E Jesus curou, e Jesus escreveu uma nova história. Então não importa o que era que te limitava, mas você sabe que tinha algo que te impedia de viver uma nova história. Mas o dia que eu e você bebeu dessa água viva, Ele tem nos dado a cada dia a chance de viver uma nova história, de ter um novo nome. Como é bom, irmãos, ter um novo nome. E é só Ele quem dá. É só Ele quem dá um novo nome para o homem. Aquele que era chamado de mentiroso, de fraudulento, de tantas coisas que nem dá para falar. O Senhor diz, agora é nação eleita, agora é sacerdócio real, agora é povo meu. É minha herança, é propriedade minha. Então o Senhor muda até o nosso nome, o jeito que as pessoas nos chamam. O que mais que essa água faz? Essa água nos tira a nossa dependência. As irmãs foram cantando, eu falei, Jesus, isso é lindo demais. O Senhor pôs os hinos certinho no coração delas, com aquilo que o Senhor pôs no meu coração. O segundo hino que elas cantaram diz assim, eu quero ser como criança. Eu quero te amar pelo que tu és. Eu até quero, eu até tenho essa vontade. Mas no decorrer ele diz assim, mas às vezes eu sou levado. E me dá uma vontade de crescer. Me dá uma vontade de fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu quero, da minha vontade. Mas essa água, ela quer tirar de nós essa dependência. Ela quer nos levar a depender do Senhor, a viver do jeito dEle. Quantas pessoas estavam com a vida tranquila. Diziam assim, eu tenho o emprego dos sonhos, está tudo encaixado, está tudo certo. E o Senhor permitiu que lhe tirassem o chão, para que ele reconhecesse que só o Senhor é Deus, e que Ele está no controle de todas as coisas. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é na nossa hora, é na hora de Deus. Quem faz é Ele quem está no controle de todas as coisas. E se for preciso, Ele fecha a porta. Se for preciso, Ele põe no leito de enfermidade. Mas para que eu e você reconheça que nós dependemos dEle. Ah, irmã, Deus não faz isso, não faz. Porque Ele pegou um rei de um grande império como a Babilônia e fez ele pastar com os jumentos monteses, para que este homem reconhecesse que só o Senhor é Deus e que Ele é que está no controle de todas as coisas. E quantas das vezes, esse homem era ímpio, mas quantas das vezes eu e você que conhece o Senhor, age como Ele, começa a achar que temos o poder, começa a achar que está tudo do nosso jeito, e que eu posso ir e vir a hora que eu quiser e do meu jeito. E o Senhor nos ama tanto que Ele nos para. Ele nos para. E Ele diz, eu vou te parar porque eu te amo. Eu vou te parar para que você não se perca. Porque quando a gente para, e eu posso dizer isso porque algumas vezes eu fui obrigada a parar. E quando a gente para, a gente também é obrigado a refletir na nossa vida. Porque você tem tempo, não é? Quando você fica parado, olha o tanto de tempo que a gente teve para pensar nessa pandemia. Então você é obrigado a repensar a sua vida. Então se precisar, ou você para, ou Jesus vai te parar, para que eu e você entenda que Ele é Deus, e que não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Então essa água, ela quer de nós total dependência dEle. E como mulher, porque mulher é um bichinho difícil, né, Leninha? Nós não gostamos de depender. Muitas mulheres nem precisariam trabalhar fora, mas ela trabalha porque ela diz assim, eu não gosto de depender.
Então fere o nosso jeito, vem contra a nossa personalidade. Mas nesta manhã o Senhor quer de nós total dependência dEle. Total dependência dEle. Quantas das vezes aqui no ciclo de oração, e a Leninha sabe disso, estava tudo encaixadinho, né, Leninha? A gente estava glorificando a Deus, e de repente passava um vento e tirava tudo do lugar, e a gente tinha que dobrar o joelho e dizer: Jesus, agora a gente não sabe o que fazer, Jesus tem misericórdia. E muitas das vezes ela dizia assim: Manu, sabe por que Deus fez isso? Para a gente não ficar se achando, para a gente não achar que a gente dá conta. Sem Ele a gente não vai a lugar nenhum. Nós precisamos dEle, nós dependemos dEle. E tem mais, tem coisas na minha vida e na sua que só Ele pode fazer. O teu dinheiro não faz, o teu conhecimento não faz, as tuas amizades não fazem, porque tem coisas que só Jesus pode fazer. E mais uma vez eu cito este momento: quanta gente com tanto dinheiro já desceu à sepultura por causa desse vírus, e tanta gente sem condição nenhuma, nem financeira, nem de saúde, nem de nada, mas está de pé e falou assim: eu venci o Covid. Isso aí é só um jeito de Deus dizer assim: a última palavra quem dá sou eu. A última palavra na tua vida quem dá sou eu. Você vai até onde eu permito. Porque a hora que eu digo parou, parou. Parou. Quanta gente com tanto dinheiro que dizia assim: ninguém me para. Aí vem um vírus tão pequeno que é invisível ao olho nu e parou ele. Mas só tem um que esse vírus não para, é o nosso Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. O que mais que essa água nos faz? Essa água não nos livra das lutas. Aí foi por isso que a hora que eu estava ouvindo o João, eu lembrei. Para você ver, cara, onde que a mente vai. O pastor estava ensinando assim que João era o amado de Jesus. Mas mesmo assim, ele foi levado como prisioneiro para a ilha de Patmos e ficou lá até morrer. Não parece contraditório? Como que Jesus ama alguém, alguém é o preferido dele, vamos pôr entre aspas, o queridinho de Jesus, e vai preso. Antes de ser preso, a história conta que ferveram um tacho gigante de óleo e jogaram João dentro para que ele morresse frito. E a história diz que ele saiu de lá passando a mão no rosto, na pele, tipo assim: que creme bom, né? Que hidratação, meu Deus do céu. Melhor que os óleos da Natura, da Boticário, ou de qualquer outra marca. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Ele não isenta de luta, Ele não isenta de dificuldade. Ele diz: Pai, eu não peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o Senhor não deixa eu e você perecer. Perecer, irmãos, é ser destruído de uma vez, é acabar. Por isso que diz que vai perecer no inferno. Por isso que diz que a alma que pecar, essa perecerá, porque aí acabou. Isso Ele não faz. Mas Ele não nos isenta de problema. Ele mesmo quem diz: no mundo tereis aflições. Mas Ele também diz: tem aflição? Tem, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se você estiver comigo, você está do lado do vencedor. Então luta, eu e você vai passar. Só que a palavra também diz assim: é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Tem hora que a gente não sabe nem como pedir, mas aí o seu Espírito que Ele deixou para nos ajudar, nos ajuda, intercede até por nós. Quantas vezes eu e você, ao longo dessa caminhada, desde o primeiro dia que nós bebemos a água viva, quantas vezes eu e você dobrou o joelho e não tinha palavras para falar com Deus? Quantas vezes a dor era tanta que a gente só conseguia chorar, e alguns não conseguem nem chorar. Mas você dobrava o joelho e ficava lá, só de estar. Mas quando você levantava, você e eu já era outra pessoa. A luta parece que já nem era tão grande. A dor parece que já não doía tanto.
Então Ele não nos isenta das lutas, mas Ele passa as lutas junto conosco. Ele não livrou aqueles 3 da fornalha, mas Ele entrou na fornalha com eles. Você está entendendo? Você pode até passar pelo fogo, mas Jesus passa pelo fogo junto com você. Você não passa sozinho. Então, é isso que Ele faz. Filha, vai sofrer. Vai ter momentos que você vai achar que é o fim. Vai ter momentos que você vai achar que não vai suportar. Mas se você estiver em mim, você vai vencer. Essa é a diferença. É quem está em Cristo. A palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Às vezes eu e você só quer ser mais que vencedor, mas não quer estar em Cristo. Mas nós somos mais do que vencedores se eu e você estivermos em Cristo. Ele nos limpa. Ele nos dá uma nova vida. Ele tira de nós toda a independência, todo o eu, toda a soberba, tudo que não vem dele. Ele não nos isenta das lutas, mas Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E o melhor, Ele nos garante a vitória, porque Ele nunca perdeu uma batalha. Então lutar com Jesus é lutar do lado de um general de guerra, que nunca perdeu uma batalha. Nunca. Em todas Ele é mais do que vencedor. Ele é mais do que vencedor. E como se tudo isso já não bastasse, Ele ainda virá para nos arrebatar. Se não tivesse nenhuma das outras coisas, se a gente só aceitasse Ele e vivesse a vida inteira sofrendo nessa terra, mas sabendo que um dia eu e você teria esperança da glória, já valeria a pena. Quando nosso irmão Eurípides cantou o primeiro hino da harpa, o Senhor me levou lá na minha avó Maria, uma mulher de Deus, que eu me emociono só de lembrar dela. 96 anos ela tem hoje. Serva fiel do Deus Altíssimo. E ela sofreu muito, com 12 filhos pequenos, muita dificuldade. Meu avô saiu de casa, foi morar com outra mulher, e ela sozinha criou aqueles 12 filhos. Mas um dia, ela bebeu dessa água. E por que que eu lembrei dela? Numa época em que era tão difícil para uma mulher, muito mais difícil que hoje, para uma mulher trabalhar fora. Porque não tinha máquina de lavar, não tinha nada disso. O meu tio, que hoje é pastor, ele conta que chegava no sábado, quando a minha avó ia lavar a roupa de 12 filhos, mais a dela. Então você imagina o tanto de roupa, na mão. Ela ia louvando e cantando. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Oh, glória! Essa tem que ser a nossa esperança. Ah, Deus, quantos dias nós achamos que não vamos aguentar? Quantas vezes o fardo é tão pesado para se carregar, a luta do dia a dia. Mas você sabe por que o crente não desiste? Você sabe por que o crente não para no meio do caminho? Porque ele tem uma viva esperança de que um dia ele vai andar por aquela terra de além, e de que um dia ele vai ter
terminar essas lutas aqui. Ah, irmão, não desista, não se entregue. Levanta a tua cabeça, se fortaleça no Senhor nesta manhã. Porque Jesus está voltando, logo, logo tudo isso vai passar. Logo, logo tudo isso vai passar, e eu e você vai poder cantar do outro lado o hino da vitória. Oh, irmão, como é glorioso saber que tem uma água viva, que nunca para de jorrar e que cuida de nós. Ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Se eu e você tiver com sede nesta manhã, a falha está em nós, mas eu quero te dizer que Ele está aqui para matar a tua sede. Ele está aqui nesta manhã para saciar a tua alma cansada, sedenta, para te dizer: não pare agora, porque é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E eu estava ali pensando, enquanto o irmão louvava o Senhor, e eu pensando na vida dela. Hoje, para a honra e glória do Senhor, dos 12, 10 são salvos. Falta só 2. Ela continua viva, de pé. Ontem a minha tia ainda postou uma foto dela, 96 anos, lendo a Bíblia. Minha tia falou assim: eu cresci com essa imagem. E através dessa palavra que ela tanto ama, o Senhor tem cuidado de toda a família, tem fortalecido. A minha avó tem tataraneto, tem tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Talvez você pense que não vai aguentar. Talvez você ache que o caminho está tão comprido, está tão difícil. É porque você está desidratado, está faltando na tua vida nesta manhã água viva. Porque a sua palavra não pode voltar atrás. E ela diz: quem beber desta água nunca mais terá sede. Então nesta manhã eu te convido, irmã, mas eu sou crente. E daí, minha filha, você vai morrer de sede falando que é crente? Eu te convido nesta manhã: mata essa tua sede hoje. Bebe hoje dessa água viva, porque Ele está aqui. Ele não cobra, Ele não lança em face, Ele dá a quem quer. Então nesta manhã, beba dessa água viva, seja saciado, porque é Ele quem disse: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, mulher, é tu quem lhe pedirias água e Ele te daria. Mas tem um porém: se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Nesta manhã, o Senhor está aqui pronto para matar a nossa sede, pronto para dizer: eu te limpo, eu te restauro, eu mudo a tua história, eu te ajudo nas fraquezas, e em breve eu voltarei para te buscar. Então fica firme, fica na posição, porque Jesus está às portas. Que Deus abençoe cada um de maneira poderosa. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração. E como eu disse, se tu sentiu nesta manhã que você está fraco, que você está desidratado, que você não está dando conta, bebe da água viva nesta manhã. Bebe da água viva, sabe? Essa água é tão poderosa que um dia um anjo apareceu. Eu estou querendo acabar, mas o anjo apareceu para Elias e disse assim: ó, come e bebe. Come e bebe, porque se você beber, você vai caminhar mais muito tempo. O caminho vai ser cumprido, você vai dar conta. Então come desta palavra e bebe dessa água nesta manhã. Porque o caminho pode até ser cumprido, mas nunca mais você vai andar sozinho. Que Deus abençoe cada um de maneira poderosa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.